Faço faculdade de biologia e sempre fui apaixonado por animais. Minha família possui um sítio chamado Recanto das Águas, localizado em uma região rural onde criamos diversos animais, incluindo cavalos, que são uma das minhas grandes paixões. Durante meu primeiro ano na faculdade, decidi passar um final de semana no sítio com minha amiga de infância, Laura, para relaxar e aproveitar a natureza. Em um sábado ensolarado, acordamos cedo e decidimos fazer um passeio a cavalo pelos vastos pastos que cercam o sítio. Laura não tinha muita experiência e escolheu um cavalo mais calmo para a primeira vez. Enquanto cavalgávamos tranquilamente, adentramos uma parte mais densa da mata, onde poucas árvores permitiam a passagem de luz. Por volta do meio da tarde, avistamos uma figura alta movendo-se lentamente entre as árvores. Inicialmente pensamos que poderia ser um morador local retornando de algum trabalho no campo. No entanto, a figura não reagiu à nossa presença e simplesmente desapareceu na vegetação num piscar de olhos. Laura ficou intrigada e comentou sobre o estranho avistamento, mas decidimos continuar nosso caminho. No entanto, pouco tempo depois, percebi que algo estava errado com o meu cavalo. Ele começou a ficar inquieto, correndo de um lado para o outro de maneira desordenada, algo que nunca havia acontecido antes. Tentei manter a calma e controlar o animal, mas a situação rapidamente saiu do meu controle. O cavalo derrapou na trilha lamacenta, fazendo com que Laura perdesse o equilíbrio e caísse, machucando-se gravemente na cabeça. Assustados, conseguimos amarrar o cavalo na cerca próxima e chamar ajuda. Laura foi levada para a casa com cortes profundos e necessitou de atendimento médico imediato. A experiência foi traumatizante para todos nós, e a atmosfera no sítio mudou completamente após aquele dia. Preocupados com o que teria acontecido, decidimos procurar um especialista em fenômenos paranormais. Convidamos um renomado parapsicólogo da região para realizar uma bênção no sítio. Ele passou um dia no local, realizando rituais e tentando entender a origem das manifestações que vinham nos perturbando. Desde então, não tivemos mais encontros estranhos, e a tranquilidade voltou ao Recanto das Águas. Acredito que a intervenção espiritual tenha sido necessária para resolver o mistério que envolvia aquele lugar. Essa experiência me fez refletir sobre as forças invisíveis que podem existir ao nosso redor e a importância de respeitar os espaços onde vivemos. Recentemente organizei minhas férias de inverno junto com meu namorado, Lucas, e familiares. Decidimos passar uma semana no Sítio das Estrelas, uma propriedade antiga localizada em uma área rural isolada, pertencente aos pais de Lucas. Na primeira noite, logo após o jantar, percebemos que algo estava errado. Uma sensação de frio invadiu a casa, e sons estranhos, como sussurros e passos, ecoavam pelos corredores vazios. Lucas mencionou que sua família, há muito tempo, acreditava em certas práticas místicas e que, ocasionalmente, realizavam pequenos rituais na propriedade para atrair boas energias. Nos dias seguintes, os sintomas começaram a se intensificar. Alguns membros da família começaram a sentir tonturas constantes, dificuldade para dormir e experimentaram visões de figuras escuras espreitando nas margens das luzes das lanternas. Em uma noite, enquanto caminhávamos pelo jardim, vi uma sombra rápida passar pela cerca, deixando todos em alerta. Decidimos investigar a história do sítio e descobrimos que, na década de 1980, a propriedade era utilizada por um grupo dedicado a práticas esotéricas que acreditavam na comunicação com entidades de outros reinos. Muitos desses rituais deixaram uma energia residual na área, o que explicaria as manifestações que estávamos vivenciando. Determinado a resolver a situação, Lucas sugeriu que convidássemos um especialista em energias espirituais para realizar uma limpeza energética no sítio. Encontramos um renomado médium que, após alguns dias de trabalho, conseguiu dissipar as energias negativas presentes na propriedade. Após a realização da limpeza, a atmosfera no sítio mudou completamente. As presenças invisíveis cessaram, as noites tornaram-se calmas e ninguém mais sofreu com sintomas estranhos. A experiência no Sítio das Estrelas
foi profundamente marcante para todos nós, reforçando a importância de respeitar e compreender as energias que habitam os lugares onde vivemos. Essa vivência me ensinou a valorizar mais os espaços que ocupamos e a estar atenta às influências que podem afetar nosso bem-estar. Ao retornar para a cidade, levamos conosco memórias de uma semana inesquecível, marcada por mistérios e, finalmente, pela paz restaurada no Sítio das Estrelas. Hoje quero compartilhar uma experiência que minha família e eu vivemos recentemente em nossa casa na Vila das Palmeiras. Sempre sonhamos em viver em uma cidade tranquila e, após anos procurando, conseguimos uma bela residência antiga pertencente a uma família que já havia se mudado há décadas. A casa, construída no início do século XX, era vasta e charmosa, com jardins exuberantes e detalhes arquitetônicos impressionantes. Sentimos-nos imediatamente encantados pelo local e ansiosos para recomeçar nossa vida ali. Durante as primeiras semanas, tudo parecia perfeito. Organizamos os móveis, conhecemos os vizinhos e começamos a nos estabelecer. No entanto, cerca de um mês após a mudança, começamos a notar coisas estranhas. Objetos pequenos, como copos e vasos, desapareciam apenas para reaparecerem em lugares inusitados. À noite, sombras pareciam se mover sozinhas pelas paredes e sussurros suaves ecoavam pelos corredores. Minha filha mais nova, Ana, reclamava frequentemente de ver pessoas invisíveis brincando em seu quarto. Com o passar do tempo, esses fenômenos começaram a afetar a saúde e o bem-estar de todos. Meu marido, Paulo, desenvolveu insônia e frequentemente acordava suando frio, sentindo-se angustiado sem motivo aparente. Nossa filha Ana tornou-se introvertida, parando de participar das brincadeiras e ficando distante da escola. Até mesmo eu, normalmente tranquila, comecei a me sentir constantemente observada e ansiosa. Na tentativa de entender o que estava acontecendo, pesquisamos a história da casa e descobrimos que nos anos 1950, uma trágica série de acidentes ocorreram ali. 3 irmãos morreram em circunstâncias misteriosas, supostamente devido a desabamentos repentinos e explosões inexplicáveis de gás. Desde então, rumores locais falavam sobre a presença dos espíritos inquietos dos irmãos que nunca encontraram descanso. Desesperados para proteger nossa família, decidimos buscar ajuda profissional. Contratamos um médium renomado da região, que passou um final de semana na casa realizando sessões de limpeza espiritual e rituais de purificação. Embora acreditássemos que isso resolveria os problemas, os acontecimentos continuaram de forma ainda mais intensa após sua partida. Percebendo que estávamos lidando com forças além da nossa compreensão, decidimos que o melhor para nossa família seria deixar a casa. Apesar do apego que havíamos desenvolvido, priorizamos o bem-estar de todos. Vendemos a residência rapidamente e mudamos-nos para uma cidade próxima, onde começamos uma nova vida sem os pesadelos daquele antigo lar. Essa experiência me ensinou a importância de ouvir nossos instintos e priorizar a saúde e a segurança da família acima de tudo. Embora ainda guardemos lembranças bonitas da casa na Vila das Palmeiras, a decisão de partir trouxe a tão necessária paz e tranquilidade para nossas vidas. Gostaria de compartilhar a experiência assustadora que minha família e eu vivemos na Vila Primavera. Sempre buscamos um refúgio tranquilo durante as férias de verão. Então consegui a oportunidade de passar algumas semanas na antiga casa de campo de meus pais, localizada em uma região rural isolada. A Casa dos Andrade, construída nos anos 1930, estava situada em uma área pitoresca da vila, cercada por campos de trigo dourados e árvores centenárias. A propriedade era vasta, com amplos salões, uma cozinha espaçosa e um grande jardim cheio de flores vibrantes. Estávamos empolgados para aproveitar a paz e a beleza do campo, longe da agitação da cidade.
Logo nas primeiras noites, começaram a surgir pequenos sinais de que algo não estava certo. Objetos pequenos, como chaveiros e canecas, desapareciam apenas para aparecerem no meio da sala ou na cozinha sem explicação lógica. Minha irmã mais nova, Laura, relatava ter visto sombras se movendo rapidamente pelos corredores, mesmo sabendo que estávamos todos na casa. Uma noite, fui acordada por sons de passos pesados no andar de cima. Sair da cama e olhar pela porta do quarto revelou uma figura nebulosa parada no corredor. Antes que eu pudesse gritar, a figura desapareceu, como se nunca tivesse estado ali. Com o passar dos dias, os eventos estranhos se tornaram mais frequentes e intensos. Luzes se apagavam sozinhas, vãos emitindo sussurros incompreensíveis e portas se abrindo e fechando violentamente. Meu pai, que sempre foi bastante cético, começou a ter pesadelos recorrentes e sentia-se constantemente ansioso sem motivo aparente. Durante uma tarde, decidimos investigar a história da vila e da casa. Descobrimos que, na década de 1940, a família que originalmente possuía a propriedade enfrentou uma série de tragédias terríveis. 3 irmãos morreram em um incêndio misterioso que devastou a casa, deixando um rastro de devastação e sofrimento. Desde então, rumores locais falavam sobre a presença de almas inquietas que nunca encontraram descanso, permanecendo na propriedade. Determinado a encontrar uma solução, procuramos a ajuda de Padre João, um sacerdote respeitado da região, conhecido por seu trabalho com questões espirituais na comunidade. Padre João passou alguns dias na vila, realizando orações e bênçãos na casa para tentar comunicar-se com as entidades presentes. Durante uma de suas visitas, Padre João relatou sentir uma forte presença de tristeza e angústia, confirmando nossa suspeita de que as almas dos irmãos ainda habitavam o local. Ele conduziu um ritual de purificação, utilizando símbolos religiosos e orações para acalmar essas entidades, permitindo que elas encontrassem o descanso que mereciam. Com a intervenção do Padre João, a atmosfera na casa mudou drasticamente. Os objetos que antes se moviam sozinhos permaneceram estáticos, os passos noturnos cessaram e as aparições se tornaram raras. Minha mãe começou a se sentir aliviada de suas dores de cabeça e a ansiedade de meu pai diminuiu significativamente. Passamos o restante do verão trabalhando na revitalização da casa dos Andrade, agora imbuída de uma energia mais positiva. Os jardins floresceram novamente e a casa, antes carregada de memórias trágicas, tornou-se um lar cheio de vida e serenidade. Essa experiência nos ensinou a importância de respeitar os espaços que habitamos e de reconhecer as energias que os envolvem. A casa dos Andrade, com seu passado sombrio, nos proporcionou lições valiosas sobre a convivência com o desconhecido e a necessidade de buscar harmonia entre o mundo físico e espiritual. Hoje, quando visito a fazenda, sinto uma paz imensa e a certeza de que fizemos a coisa certa ao ajudar as almas inquietas a encontrarem seu caminho. A Fazenda das Rosas não é mais um lugar de terror, mas um símbolo de renovação e esperança para nossa família. O que vou contar aqui mudou minha percepção de tudo o que conheço sobre o mundo. Quando minha família assumiu a fazenda em Vale das Rosas, éramos uma jovem família em busca de um recomeço. As paisagens deslumbrantes e a promessa de uma vida tranquila no campo nos encantaram. Mas logo descobrimos que nem tudo era tão sereno quanto parecia. A fazenda, herdada de um tio distante que nunca conhecemos, ficava em uma região isolada, cercada por campos verdes e cercas antigas revestidas de era. O vilarejo de Vale das Rosas tinha um charme peculiar, com suas casas coloridas e ruas de terra batida. Os moradores eram reservados, mas acolhedores, sempre mantendo o silêncio respeitoso durante as fortes noites de inverno. Durante a primeira semana, nos adaptamos à rotina rural. As plantações estaleavam sob o sol quente e os animais aclimatavam-se à nova presença. No entanto, sem saber, estávamos prestes a desrespeitar algo que iria mudar nossas vidas para sempre. Na época da colheita,
Os moradores de Vale das Rosas seguiam rituais antigos há gerações. Acreditavam que esses rituais eram vitais para garantir uma safra abundante e proteger a fazenda de forças desconhecidas. Meu pai, sempre pragmático, descartou essas superstições como meras crenças do passado. Dá para produzir bem sem essas bobagens, ele dizia. E assim, recusou-se a participar das cerimônias para agradecer às entidades protetoras da colheita. No início, nada parecia errado. Contudo, conforme a colheita avançava, notamos que as plantas não cresciam como deveriam. As frutas eram pequenas e amargas, e os cereais mal se desenvolviam, deixando a safra abaixo das expectativas. Além das plantas, nossos animais começaram a agir de maneira estranha. As vacas, antes dóceis, tornaram-se nervosas e relinchavam sem motivo aparente. Os cavalos reviravam os olhos e ejetavam fumaça de seus narizes. Até mesmo os porcos evitavam áreas específicas do campo, cavando enterros profanos. Uma manhã, encontrei ovelhas dispersas, todas pressionadas contra uma cerca antiga que nunca tínhamos notado antes. Noites eram preenchidas com barulhos incessantes de arrastamento e sussurros que pareciam vir das árvores. Com o passar das semanas, a sensação de estar sempre observada tornou-se insuportável. Senti olhos invisíveis me seguindo pelos campos e as árvores espreitavam na escuridão. As sombras pareciam se mover independentemente da luz e da própria movimentação. Em uma noite particularmente fria, acordei com o som de folhas arrastando-se contra as janelas. Quando olhei para fora, vi figuras escuras dançando entre as árvores, desaparecendo tão rápido quanto surgiam. O pavor tomou conta de mim, e por um momento pensei em abandonar a fazenda, mas minha determinação em reverter a situação me manteve firme. Desesperada por respostas, procurei os mais velhos do vilarejo. Conversar com Dona Maria, que vivia lá há toda a vida, foi assustador. Ela olhou para mim com olhos tristes e disse: "Vocês precisam respeitar as tradições. Ignorar os rituais trouxe desgraça para a fazenda. As forças que protegem a colheita ficaram descontentes." Dona Maria explicou que os rituais não eram apenas uma questão de superstição, mas um acordo com entidades antigas que mantinham o equilíbrio da natureza e protegiam a fazenda de forças maléficas. Sem esses rituais, a fazenda seria assombrada e a safra, abençoada, facetaria. Com o coração pesado, voltei para a fazenda e compartilhei as revelações com minha família. Decidimos que era hora de honrar as tradições. Na manhã seguinte, começaram as preparações para a cerimônia de agradecimento às entidades protetoras da colheita. A comunidade se reuniu na fazenda, trazendo oferendas de frutas, cereais e flores. Padre João, o sacerdote local, conduziu os rituais com vozes calmas e orações antigas. O ambiente estava carregado de tensão e esperança. Durante o ritual, senti uma presença imensa envolvendo-nos. As sombras pareciam se dissipar e o ar ficou mais leve. O som dos grilos retornou e uma sensação de paz se instalou sobre a fazenda. As plantações começaram a florescer novamente e os animais voltaram ao seu comportamento normal, como se algo tivesse sido removido do lugar. A colheita daquele ano foi a melhor que já tivemos. Frutas suculentas, cereais dourados e uma safra abundante que supriu nossas necessidades durante anos. A maldição foi quebrada e a harmonia foi restaurada na Fazenda das Rosas. Essa experiência me ensinou a importância de respeitar e valorizar as tradições culturais. As práticas antigas de Vale das Rosas não eram meramente supersticiosas, mas uma conexão profunda com a terra e as forças que a habitam. Ignorar essas tradições trouxe destruição e medo, mas com coragem e humildade conseguimos reparar os danos causados. Hoje, a Fazenda das Rosas não é apenas um local de trabalho, mas um símbolo de respeito e harmonia com a natureza. Continuamos a seguir os rituais durante cada colheita, garantindo que as forças protetoras continuem a nos abençoar e a proteger nosso lar. Essa é a história sombria e transformadora da minha família em Vale das Rosas. Uma lição de que o respeito e a compreensão das tradições podem salvar vidas e manter a paz em nossos lares.
Nunca acreditei em fantasmas. Sempre fui cética, acreditando que tudo tinha uma explicação lógica. Mas o que vivenciamos na nossa nova casa próxima ao lago Águas Cristalinas mudou tudo o que eu pensava sobre o sobrenatural. Quando meu marido, Marcos, conseguiu o emprego na cidade vizinha, decidimos mudar a família para uma antiga casa de campo que ficava às margens do lago Águas Cristalinas, no interior do estado. A casa era uma construção de madeira revitalizada recentemente, com amplas janelas que permitiam uma vista deslumbrante do lago e das florestas ao redor. Era o refúgio perfeito que buscávamos para escapar do ritmo frenético da cidade grande. Nos primeiros dias, nos aclimatamos à nova rotina. Marcos trabalhava em uma pequena empresa local. Nossas duas filhas, Sofia, de 10 anos, e Júlia, de 7, brincavam à beira do lago, e eu cuidava do jardim. A tranquilidade do lugar era reconfortante, mas havia algo no ar, uma sensação inexplicável de que não estávamos completamente sozinhos. Tudo começou durante a primeira semana. Em uma noite silenciosa de sexta-feira, acordei pelo som de passos leves no corredor. Olhei pela fresta da porta do meu quarto e vi uma figura pálida atravessando a casa. O coração disparou e gritei para minha filha mais nova, Júlia, acordar também. Quando juntas nos aproximamos, a figura já havia desaparecido, deixando apenas uma sensação de frio no ar. Marcos e as meninas descartaram inicialmente como um sonho ou imaginação, mas com o passar dos dias, esses encontros se tornaram mais frequentes. Sofias relatavam ver sombras dançando perto do lago, e Júlia dizia que uma senhora bondosa sempre a acompanhava nas suas brincadeiras à noite. Uma noite de sábado, enquanto jantávamos, Sofia gritou que viu uma mulher sentada na varanda, olhando fixamente para o lago. A figura vestia um vestido antigo e parecia triste. Marcos tentou acalmá-la, mas nada parecia funcionar. A sensação de desconforto envolvia a casa inteira, como se estivéssemos sendo observados por olhos invisíveis. Decidimos conversar com os vizinhos para entender mais sobre a história da casa e do lago. Descobrimos que, décadas atrás, uma família inteira havia desaparecido misteriosamente após um forte temporal. Diziam que eles tinham sido pegos em águas traiçoeiras durante a tempestade e nunca mais foram vistos. Rumores locais falavam sobre espíritos que ainda vagavam pelo lago, procurando por respostas e tentando proteger aqueles que por lá viviam. A situação atingiu o ápice uma noite de novembro, quando Júlia decidiu brincar sozinha na beira do lago, ignorando os conselhos para não se aproximar demais da água. Marcos ouviu os gritos de Júlia vindo da margem e correu para ajudá-la. Ao chegar, encontrou-a lutando para se manter à tona, uma figura espectral emergindo das profundezas, puxando-a para baixo. Agimos rapidamente e conseguimos resgatar Júlia, mas o incidente deixou todos traumatizados. As aparições se tornaram mais intensas e agressivas. Era evidente que os espíritos estavam tentando nos alertar sobre algo perigoso e que uma maldição ainda assombrava o lago. Determinados a entender o que estava acontecendo, consultamos um historiador local que nos revelou que a família desaparecida havia sido vítima de uma maldição lançada por um antigo ritual de proteção do lago, que havia dado errado. O ritualista da comunidade, um anciano sábio, explicou que as almas dos perdidos estavam presas entre o mundo dos vivos e dos mortos, tentando proteger a área de uma força malévola que havia sido libertada inadvertidamente. Com a ajuda do historiador e do sacerdote local, Padre Antônio, começamos a realizar os rituais necessários para quebrar a maldição. Cada noite era preenchida com orações, oferendas e cantos antigos que relembravam os esforços da família perdida para proteger o lago. As aparições diminuíram gradualmente, substituídas por uma sensação de alívio e proteção. A última cerimônia foi a mais difícil. À medida que recitávamos as últimas palavras do ritual, uma tempestade violenta se formou sobre o lago, como se a natureza estivesse resistindo à libertação das almas aprisionadas. Relâmpagos iluminavam a noite enquanto gritos distantes ecoavam pela floresta. No entanto, nossa fé e determinação não vacilaram. Com um último cântico de paz, a tempestade começou a se dissipar e a calmaria retornou ao lago. Com a maldição finalmente quebrada,
o lago Águas Cristalinas voltou a refletir a luz do sol de maneira cristalina, livre das sombras do passado. As aparições desapareceram completamente e a casa se encheu de uma energia positiva e serena. As meninas puderam brincar tranquilamente à beira do lago sem medo, e a nossa família encontrou novamente a paz que tanto buscávamos. Essa experiência me ensinou a importância de respeitar e honrar as tradições e histórias locais. As forças que habitam os lugares que chamamos de lar, muitas vezes têm histórias profundas e significativas que merecem ser reconhecidas e compreendidas. Hoje, a fazenda não é apenas uma casa no interior, mas um símbolo de harmonia e respeito entre o mundo dos vivos e dos espíritos protetores do lago Águas Cristalinas. Essa é a nossa história sombria. Um lembrete de que o passado nunca está realmente enterrado e que às vezes precisamos enfrentar nossos medos para encontrar a verdadeira paz.